Shalom, Pai do Senhor Jesus. Vamos hoje falar do que Deus trouxe ao meu coração. Hoje Deus veio falar comigo de prova. Hoje Ele falou que nós somos constantemente provados, Todos os dias, todas as horas, nós somos provados. Assim como na nossa vida natural, assim como nós aprendemos nas nossas escolas, quando crianças e ainda quando mais jovens, em faculdades e etc e tal, nós somos provados quando decidimos fazer um concurso, uma prova para passar para um concurso ao qual a gente almeja melhorar, no nível que nós já estamos. Então nós somos provados. E nós vimos isso, essa prova, na passagem do livro de Jonas, no capítulo 1 ali, onde ele é provado por Deus para ir a um determinado lugar. E assim também é nas nossas vidas. Nós muitas das vezes somos provados por Deus em determinadas ações, determinadas situações da nossa vida, do nosso cotidiano. E o que nós aprendemos com Jonas, essa passagem de Jonas? Nós aprendemos que as provas vão vir para nós sermos colocados em um outro nível. Assim como na nossa vida natural, quando nós estamos nas nossas salas de aula aprendendo durante todo o ano, e chegando no final do ano nós recebemos uma prova, dada pelo nosso professor, para sermos aprovados. E somos aprovados naquilo que recebemos o conhecimento durante todo aquele ano de aprendizado. E assim também a nossa vida espiritual com Deus. Deus ele nos instrui, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, mas chega um determinado momento ao qual Ele precisa nos provar e colocar nós em situações que nós vamos precisar trazer à memória todo o ensinamento dado por Ele. E aí é que nós somos provados por Deus. E assim nós buscamos na nossa memória, trazemos ao nosso coração aquilo que Deus colocou em nós durante todo esse tempo de aprendizado e nessa situação de prova. Nós precisamos entender que estamos passando numa prova. E aí é que nós vamos saber o quanto nós estamos no caminho certo, no caminho correto. Por quê? Se na escola nós formos reprovados, nós vamos repetir o ano novamente. Nós vamos ter que passar por aquelas lições de novo para mais uma vez no final do ano sermos aprovados após passar pela prova. E assim também é com Deus. Ele nos coloca numa situação que se nós não formos aprovados, nós vamos passar por aquilo de novo, seremos doutrinados de novo, seremos ensinados novamente, para aí depois subirmos novamente de nível, passar por um outro estágio. E vamos lembrar que cada estágio que passamos, os níveis de provas são aumentados também. É diferente quando você presta um concurso, uma prova com concurso, porque a prova com concurso você escolhe fazer aquela prova. E caso você não passe, você busca um preparamento, busca um pouco mais de conhecimento para numa outra tentativa passar naquele concurso. Assim também nas nossas vidas espirituais. Às vezes a gente procura algo, pode ser um ministério, pode ser encontrar o seu chamado, mas você vai precisar passar por uma prova. E após ser aprovado, você vai cumprir o seu ministério, vai cumprir o seu chamado, vai fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas é preciso ser aprovado. No caso da prova que você escolhe fazer, se você não for aprovado, você se prepara e faz de novo. E vida que segue. Mas das provas que são impostas para você subir de nível, que só passando por elas você vai conseguir alcançar outros níveis, essas você precisa passar. Porque se não passar, você vai permanecer naquele nível. E muitas das vezes, se você não tiver entendimento, se não tiver sabedoria, você vai desistir durante esse processo. Porque para alcançar o propósito, é preciso passar por um processo. E assim foi. Se você for olhar de Jonas, ele precisou passar por um processo para alcançar o propósito. Ele até tentou não fazer a prova, mas foi necessário para ele mudar de nível, mudar de estágio na sua vida espiritual. Porque se Deus nos deu a sabedoria, nos deu o conhecimento, nós não podemos guardar isso.
Ele não nos deu nada para ficar guardado conosco. Ele nos deu para que nós colocássemos em prática. E antes de colocar em prática, nós passaremos pela prova. Mas passaremos todas as provas dando glória. Porque as provas são para fazer com que nós sejamos aprovados. E eu, você, seremos aprovados em nome do Senhor Jesus. Que venham as provas, porque o conhecimento, o entendimento, Deus já nos deu. Ele já colocou em cada um de nós. Eu oro para que a minha vida seja abençoada e a sua vida seja abençoada. Que as nossas famílias venham ser abençoadas e todos nós passemos nas provas a qual Deus vai nos impor, a qual nós vamos escolher passar. E assim, o nome de Deus será honrado e glorificado em todo sempre. Amém. Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Glória.